formação? Minha formação em Ciências Biológicas, né? Licenciatura e bacharelado pela própria Mackenzie, pela Universidade Americana Mackenzie. No momento eu faço uma pós-graduação, no caso uma especialização, mais na área de comunicação e educação lá na ECA USP. E por que você escolheu essa área? Então, a área de educação, no caso, já puxando mesmo para a área de educação, me chamou a atenção já desde a época que eu trabalhava no outro emprego. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com a área de educação. Comecei a fazer trabalhos voluntários, eu acabei me apaixonando. E por ter uma afinidade maior pelas ciências e pela biologia, eu acabei optando mesmo em fazer ciências biológicas. Que é o que eu deveria ter feito desde o começo, né? Antes de ter começado o equívoco da outra faculdade, eu deveria ter feito biologia. Como foi sua trajetória de pesquisa até você escolher a área em que você trabalha? Tá. Então, assim que eu entrei na faculdade de biologia, apareceu a oportunidade de eu fazer uma iniciação científica lá no Instituto Butantan. Comecei a trabalhar no laboratório de imunoquímica, na parte mais de estudo de venenos de Loxosceles, que é a aranha marrom, que estava no Paraná e tal, tem diversos acidentes, tem uma aranha que você espreme ela, vai de pico, causa aquela necrose, tudo, enfim, eu nem lembro direito da pesquisa científica, tá? Mas assim, eu não me via preso naquele laboratório mexendo só com bicho, gente. Não dá, eu precisava mexer com um bicho maior que é o ser humano, na minha opinião, que é o que precisa de mais cuidados, na minha opinião. Então, trabalhar com educação, para mim, sempre já foi uma questão que me fez entrar na faculdade de biologia. E o fato de eu já não ter me dado bem com a iniciação científica laboratorial, ali fechado, eu falei assim, educação mesmo. E assim, o projeto do Aprenda acabou sendo incorporado pelo Mackenzie, porque é um projeto que foi criado dentro do curso, na licenciatura, com a ajuda do Adriano, com a ajuda indireta da Magda, com a ajuda indireta da Rosana, dos professores da licenciatura como um todo, que foram cada vez mais cutucando e estimulando que a gente desenvolvesse algo diferenciado. Então foi daí que surgiu a questão de ter o Aprenda como algo diferente. E foi mais ou menos nesse sentido. Eu acho que tem uma outra parte da pergunta que eu acabei não respondendo. Você pode repetir a pergunta? Como foi sua trajetória de pesquisa até você escolher a área em que você trabalha? Isso, exatamente. Então foi por uma questão já de afinidade que eu já tinha antes, então entrar nessa área de pesquisa na educação, e por ter me frustrado mesmo numa questão de ficar lá sentadão no laboratório, só eu e o bicho, e a orientadora. Então, não era nem branco, era porque o Butantan é tudo antigo, tinha aqueles potinhos de Yakult improvisado, né, de pseudo e tal, mas assim, cara, não dava, eu queria ver gente, eu queria trabalhar com adolescente, adoro os adolescentes problemáticos. Mas enfim, é só uma questão de afinidade mesmo. Ok, como funciona a Aprenda Bio? Tá, o Instituto hoje funciona com associados fundadores e associados que são incorporados de acordo com uma taxa anual. No caso, os fundadores são os que exercem alguma função, vamos dizer assim, trabalhista entre aspas, porque não pode ser considerado trabalho, já que é uma associação sem fins lucrativos, que a gente chama de colaboração. Tá? Então, a gente hoje sou eu e mais 7 pessoas, todos biólogos, com exceção de um. A gente tem um designer, tá? Que assim, não dá para pensar em inovação se não tiver um designer. Não adianta a gente pensar num produto novo que vai chegar no mercado, beleza, a gente idealizou, formatou, fez um rascunho, porém precisa virar uma realidade. E quem faz isso é o design. Então hoje a gente tem 7 biólogos e um design. O Aprenda funciona mais ou menos dessa forma. Só que o principal ponto que eu gosto de enfatizar é a contribuição externa que o Aprenda tem que sofrer para a gente poder se desenvolver. Muitas pessoas acham isso estranho, nossa, Márcio, mas o Aprenda é aberto? É aberto. Se é um modelo, muita gente acha que é um modelo novo de negócio e tal, mas não é um negócio. A ideia aqui é compartilhar. Todo mundo tem a moda é compartilhar. Facebook, você vai lá, compartilhar, curtir, legal. Então a moda é compartilhar. Não que a gente esteja na moda, mas é uma questão de tendência. Então pensar nisso, por quê? O Aprenda não existe sem a pessoa colaborando, seja com um comentário no fórum, seja curtindo a gente no Facebook, seja dando uma ideia. Então assim, a gente sabe que hoje o Aprenda funciona dessa forma. Por quê? Porque quem vem de fora alimenta a nossa concorrência interna. Por quê? Uma pessoa vai e lança um jogo na aula de licenciatura. Beleza, está aberto para vocês poderem trazer a ideia e a gente divulgar. Evidente que não vai se ganhar nada com isso, mas o seu nome está sendo colocado lá fora. Só que o Aprenda tem a obrigação também de fazer um jogo interno tão bom quanto ou melhor. Então, quem
quem participa do Aprenda externamente alimenta a gente também a se desenvolver de uma maneira plena, de uma maneira de certa forma uma concorrência, mas uma concorrência leal, uma concorrência que é aberta, que traz para você a ideia de sempre compartilhar mesmo. Ninguém está querendo comer o que é de ninguém, o que é seu, o que é do Instituto, é do Instituto. Porém, o que é seu pode ser trazido para cá, que seja nosso, de uma maneira maior, ser mostrado lá fora. Na sua área, o que você acha que vai ser mais importante como foco de pesquisa no futuro? Tá, o diferencial. Tá, porque a gente sabe, e partindo do pré-requisito, de que conhecimento também, né? Conhecimento, formação, estruturação, toda essa parte. Não adianta eu querer falar de educação se eu não tiver uma licenciatura. Não adianta eu querer falar de comunicação se eu não tiver um estudo baseado nisso. Então, assim, isso já é pré-requisito, não falo nem com uma coisa a mais. Agora, inovação é tudo. Cara, eu vejo a molecada de hoje assistindo aula e fico abismado, porque se eu já achava chato na minha época, imagina hoje. O moleque já chega doidão na aula, ouvindo iPhone, ouvindo iPod, mexendo no iPhone, ou mexendo no Android, e aí pega, vamos abrir o livro na página 72. Cara, isso na minha concepção não rola. Se eu fosse assistir aula hoje, de ensino médio, lógico, tirando a cabeça de hoje e tal, eu ficaria doidão. Eu não ia prestar atenção na aula. Eu ia estar conversando, ia dar um jeito. Então, assim, pensar numa forma que esse aluno volte a prestar atenção, que ele possa participar de maneira efetiva, é pré-requisito do Instituto. Seja através de um projeto, seja através de um jogo, seja através de uma mídia, seja através de um jogo virtual, enfim. De alguma forma a gente tem que trazer esse aluno de volta e fazer com que ele seja parte integrante do processo de construção do conhecimento. Olha, essa aqui é vai magna, hein? Enfim. Aliás, o que eu gosto de enfatizar é que o Instituto tem muito dessa formação que a gente teve dentro da licenciatura do Mackenzie, não dá para desconfigurar isso. E se hoje o Aprenda existe, pode ter certeza que boa parte da culpa disso são dos nossos professores. Tá. Como está a situação hoje para a licenciatura no Brasil, a pesquisa na área de educação? A parte de pesquisa ou a licenciatura? Porque eu vejo de uma maneira diferente. A parte de pesquisa. Os dois. Tá. Então vou começar pela parte de licenciatura, que eu já faço livre. Eu vejo a licenciatura como algo promissor, porém não valorizado. Por quê? O professor ainda ganha mal. O professor ainda não é bem visto. Gente, só vocês olharem, um médico quanto ele ganha. Vocês olharem um advogado, vocês olharem um engenheiro. É discrepante a noção, sabe? E você tem conselhos regionais relacionados ao engenheiro que é o pré, ele coloca um piso para o cara ganhar, mas eu não lembro quanto é, mas vai, R$3.000. Menos que isso o engenheiro formado não ganha. O nosso RB tem esse defeito, não tem. E a gente tem biólogos se sujeitando a ganhar R$1.000 por mês. Ah, é bolsa de mestrado, R$1.000 por mês. Você não paga um aluguel em São Paulo. Se eu estiver errado agora, alguém ia levantar a mão. Porque assim, e fora o aluguel, você vai ter que pagar comida, você vai ter que pagar transporte, que aqui em São Paulo também é muito caro. Então assim, eu vejo uma área promissora, na qual a gente tem essa necessidade de ter bons professores e tudo, porém ainda não valorizado. Tá? Mas eu acho que isso parte muito do profissional. É o que eu quero. Ah, beleza, eu estou concorrendo a uma vaga que vai me pagar R$1.000 por mês. Pô, mas vale a pena mesmo me sujeitar a isso? Ah, é para fazer currículo. Aí é uma questão de custo-benefício que a gente tem que analisar. Às vezes chega até o ponto de ser sobrevivência, que é muito triste. Bom, para a área de pesquisa e educação, também, como promissora. Não dá para você desqualificar a pesquisa em educação porque ela vai te trazer o feedback para esse professor que é mal qualificado, ele tem que melhorar, aonde ele vai melhorar. Por quê? Pesquisar é saber o que acontece, é investigar, é você instigar a curiosidade em um determinado assunto. E na minha opinião, você só pode mudar, inovar e melhorar se você conhece a fundo aquilo. E para você conhecer a fundo o funcionamento de uma escola, você tem que fazer uma pesquisa. Seja ela de mercado, seja ela de uma escola em específico, isso vai depender muito da sua tese ou do que você quer. Um professor, por exemplo, acadêmico, vai pesquisar uma escola específica, um núcleo, não sei como pode funcionar, ou determinado aspecto de um professor, ou do próprio perfil do aluno. No caso do Instituto, não. A gente pensa mais do lado do aluno, o que ele quer receber na sala de aula como algo motivador, como algo que ele possa aprender de uma maneira diferenciada, de uma maneira legal, lúdica, enfim, é isso. A última pergunta é: há muito interesse de estagiários, voltando para o seu tipo de negócio? Como funciona o estágio na área da aprendizagem? Tá, perfeito. Assim,
interesse há, graças a Deus. Sinal que a gente tem feito o trabalho de uma maneira mais correta, porque a gente entende, porque às vezes a gente passa por, mas será que vai dar certo? Aí quando as pessoas passam a compartilhar, passam a falar, pô, mas pô, a ideia é da hora, ou assim, querer que o estagiário se pronuncie e fala, pô, tem estágio, eu não aprendo e tal, isso pra gente é compensador. Evidente que não foram 100 pessoas, foram 5 ou 6 pessoas que chegaram a entrar em contato com a gente, ou pelo meu e-mail, ou pelo e-mail do SAC, pedindo isso. E o que foi mais estranho para a gente é que essas pessoas que tiveram interesse vieram de fora, não vieram de próprio Mackenzie, que é a nossa casa, que a gente considera como nossa mãe. Então, assim, a gente ficou meio até avisado, pô, a gente está sendo reconhecido primeiro fora. Assim, é legal ser reconhecido primeiro fora, mas eu vejo que um bom filho sempre quer ser reconhecido primeiro pelos pais. E assim, o fato do Instituto participar da incubadora já é alguma coisa, já fala assim, pô, beleza, a Mackenzie está com a gente. Mas a gente quer mais, a gente quer que os alunos entendam o que é a Mackenzie, o que ela aprendeu. E assim, é difícil. Mas a gente tem um grãozinho para que isso aconteça. Às vezes sem querer, às vezes só fazendo uma palestra. Enfim, às vezes. Aliás, o Aprenda só oferece a palestra gratuita para o Mackenzie, porque é uma parceria, porque a gente foi criado aqui, tudo isso. Para as outras universidades que a gente faz palestras esporádicas, ou esse ciclo de palestras que a gente oferece uma vez, a gente acaba cobrando. Assim, então a gente vê como a nossa casa. E ser reconhecido pelos filhos dessa casa é o que a gente mais quer. Evidente que sempre os outros fora também, o pessoal até da Argentina está reconhecendo a Aprenda. Eu tenho que procurar até algumas traduções daquele Google Tradutor, porque o espanhol é péssimo, né? Santo Google Tradutor, me ajuda bastante quando na parte da escrita. A ter esse contato também, você vai falar, nossa, pô, legal, faz muito contribuir, divulgam lá, divulgam tudo. Rio de Janeiro com alguns parceiros, eu gosto que vão fechar uma parceria em Minas. Vamos ver, a gente está atirando. E aí aqueles que a gente começar a ter um feedback legal, a gente começa a dar mais